Olá, meu nome é Glauco. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para os amigos e parentes, mas caso você não me conheça e tenha a oportunidade de ver esse vídeo, ele na verdade é voltado para se a sua fé é baseada no Senhor Jesus, se você é católico, cristão, evangélico, não importa qual a denominação. Se a sua fé é baseada na Escritura Bíblica e no Senhor Jesus Cristo, invista um tempinho para assistir esse vídeo. Estou fazendo esse vídeo no meio da pandemia, estamos em novembro de 2020, né? Um ano difícil para todos. Espero que esse vídeo te encontre com saúde, que te encontre bem, que esteja em paz. Mas se a sua fé é baseada no Senhor Jesus, investa um tempinho para assistir esse vídeo e faça junto comigo uma reflexão. Quem crê em Jesus Cristo tem a sua fé baseada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E durante esse período eu tenho dedicado, na verdade, não sou pastor, não sou vinculado a nenhuma liderança de igreja, qualquer que seja. Eu sou uma pessoa que, como você, acredita no Senhor Jesus e eu busco conhecimento das palavras de Jesus nas Sagradas Escrituras. E eu fiz uma reflexão sobre alguns temas, vários trechos da Escritura, e gostaria de compartilhar com você. Se você tiver a oportunidade, assista comigo esse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma pequena apresentação. Gostaria que você me acompanhasse nessa reflexão. Eu tirei esses trechos da Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia na sua casa, não importa qual a denominação, busque esses versículos na Bíblia e faça uma reflexão junto comigo. Tá? Eu queria trazer para vocês o tema central desse vídeo seria o trecho citado em Mateus 16, do versículo 5 a 12. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu vou ler com vocês e a gente vai comentando. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, o que está em vermelho são as palavras do Senhor Jesus, tá? Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Continuando, eles, porém, discorriam entre si, dizendo, porque não trouxemos pão? Será que é por isso que o Senhor Jesus está nos questionando? Jesus, percebendo que eles conversavam entre si, percebendo-os, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E continuando, Jesus disse, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Vocês me desculpem, mas essa palavra acautelai-vos não é muito comum, né, a gente falar hoje em dia, né? Continuando no versículo 12, então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vejam só, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, há 2.000 anos atrás, já existia o judaísmo bem estabelecido na Judéia. Jesus era judeu, né? A religião de Jesus não era o cristianismo, era o judaísmo. Jesus era um judeu. E os saduceus e fariseus eram 2 grupos judeus muito importantes. Eram, na verdade, os grupos mais importantes do judaísmo na época. Se você é cristão, quais são os grandes grupos religiosos que têm a sua fé baseada no cristianismo hoje em dia? Provavelmente a Igreja Católica. Mas aqui no Brasil, além da Igreja Católica, nós temos outras igrejas evangélicas que têm o seu fundamento na fé em Jesus Cristo, né? A Igreja Universal, tem várias outras igrejas, tem diversas denominações, na verdade. E os saduceus e fariseus eram as 2 principais denominações judaicas na época de Cristo. E o que Jesus chamou a atenção aqui? O fermento dos fariseus e saduceus, ou seja, as doutrinas dos fariseus e saduceus.
O Senhor Jesus alertando seus discípulos para tomar cuidado com o fermento, com as doutrinas dos fariseus e saduceus. Mas vamos seguir adiante, pensando um pouco mais sobre isso. Aqui eu fui pesquisar um pouco mais sobre os saduceus e fariseus. Saduceus, elite de sacerdotes que não acreditavam em ressurreição. E os fariseus eram judeus rígidos, seguiam as escrituras, somada a tradições dos homens e acreditavam na ressurreição. E eu fiz um pequeno comentário. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele era um fariseu. Ele fazia parte desse grupo a quem Jesus diz: toma cuidado com o fermento dos fariseus. Né? Você pode encontrar isso no livro de Atos, no capítulo 23. Se você ler o capítulo 23, você vai ver que Paulo, ele era fariseu, era discípulo de Gamaliel. Tem toda uma história lá na Bíblia que, se você tiver a oportunidade de estudar e ler isso, você vai perceber. Mas não é o ponto focal. O ponto focal aqui é quem eram os fariseus e saduceus e o que Jesus estava falando a respeito deles. Então vamos fazer um paralelo sobre isso e vamos continuar aqui na reflexão. Outro ponto muito importante, olha. Jesus não veio revogar a lei. Se você procurar no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 a 20, vamos ler juntos aqui. Em vermelho o que o Senhor Jesus disse: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E ele continua: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E por fim, ele termina: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Veja bem, no texto anterior ele falou para tomar cuidado, né, acautelai-vos, né, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Aqui ele está dizendo que se a tua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, olha aqui os fariseus novamente, jamais entrareis no reino dos céus. Pois é, eles eram, né, uma seita muito importante na época, líderes dos judeus. Quem são os líderes hoje do cristianismo que foi deixado por Jesus Cristo? Né? Vamos continuar aqui na nossa reflexão. Então Jesus está dizendo o seguinte, que a lei não passará, que tudo que está na Escritura se cumprirá, que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei, e novamente cita a atenção sobre a nossa justiça, que ela tem que exceder a dos escribas e fariseus, que eram os líderes judeus da época. Aí eu tirei um outro capítulo aqui da Bíblia para a gente refletir. Em Apocalipse, que foi escrito por João, que era um dos apóstolos de Jesus Cristo, ele recebeu a revelação do anjo do Senhor, provavelmente do próprio Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar no capítulo 22, no versículo 18 e 19, o seguinte texto: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, que são muito pesados, tá? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. É claro que o apóstolo João, quando escreveu esse versículo no livro de Apocalipse, ele estava se referindo às profecias do livro do Apocalipse. Mas eu faço um paralelo, pegando o trecho que nós acabamos de ler, que o Senhor Jesus diz que tudo se cumprirá, e ai de quem, né? Nenhum i, né? Nem um tio seria mudado da palavra, eu acrescento esse trecho de João, né? Ai daquele, né, que acrescentar qualquer palavra, né? Que tirar qualquer coisa ou que acrescentar qualquer coisa a esse livro.
né? São recomendações que estão nas Sagradas Escrituras, que nós temos que conhecer e temos que atentar, tá? Eu queria compartilhar com vocês mais, vocês vão sempre entender no final, mas mais um trecho aqui. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. O Senhor Jesus dizendo, tudo que está em vermelho aqui é o Senhor Jesus dizendo: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. E ele continua no versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Imagina só, no dia do Senhor, quando ele estiver para julgar todos aqui, vivos e mortos, aqueles que chegarão diante do Senhor e dirão, poxa, mas eu profetizei em seu nome, né? Eu expeli demônio, fiz milagres no seu nome. O que ele vai dizer? O Senhor Jesus respondendo, no versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Olha só, muitos acham que basta aceitar Jesus, na verdade, isso é uma verdade, aceitar Jesus é o primeiro passo para a salvação. Mas muito que proferem da boca para fora que aceitam Jesus e vivem uma vida aí de enganação, de iniquidade, né? Supostamente profetizando, supostamente expelindo demônios e realizando milagres, ainda assim serão recusados pelo Senhor, né? Palavras do Senhor aqui. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Continuando na nossa apresentação, vamos pensar sobre um outro ponto muito importante. Se você pesquisar em Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9, escrito por Paulo, né? Paulo escreveu aos Gálatas. Ele tinha acabado de fundar a igreja lá, continuou as suas viagens, e eis que chega para ele a notícia que o povo, que ele tinha inaugurado a igreja lá, né, deixado a liderança cuidando da igreja, o povo estava se desviando, estava voltando para o judaísmo, né, adicionando novas doutrinas e crenças dentro da religião que Paulo havia apresentado para eles, que era a salvação pelo Senhor Jesus. E eis que Paulo diz aqui no versículo 6 e 7, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Estavam mudando o evangelho de Cristo, ensinando outras doutrinas para os Gálatas. E ele continua no versículo 8 e 9. Vamos ver. Paulo dizendo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos entregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Tem que ter, dependendo da tradução da sua Bíblia, você vai encontrar a palavra amaldiçoado no lugar de anátema. E ele continua. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, que seja anátema. Então, assim, o que Paulo está dizendo aqui? Você não pode ir além do evangelho que você recebeu, que é a salvação pelo Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa que você receber que vá além disso, que seja amaldiçoado. E mesmo que um anjo do céu te traga essa revelação, atente que isso não é verdade. Isso provavelmente esse anjo não é de Deus, esse anjo é do pai da mentira, né, que está aqui, né, entre nós, né? Então, muitas religiões que existem hoje em dia, se você for lá estudar o início delas, você vai entender que o início dessas religiões foi uma revelação de um anjo, né, para alguém que fundou aquela religião. Por exemplo, se vocês lerem, vamos lá, é um assunto bem delicado, às vezes eu não gosto muito de falar da religião alheia nessa questão, mas vamos tomar cuidado com algumas coisas. Veja a questão dos muçulmanos. Maomé recebeu uma revelação do anjo Gabriel numa caverna, né?
e deu início à religião muçulmana. E, infelizmente, claro que existem muçulmanos que, né, respeitam o próximo, respeitam a vida, mas nós temos os que são extremistas, os homens bombas que vocês veem na televisão, o cara explode lá e mata uma série de pessoas junto, levaram ao extremo a revelação, a doutrina que Maomé deixou para eles, a revelação de um anjo. Olha só, veja o quanto isso, né, afetou o mundo que nós vivemos hoje. Será que se ele tivesse atentado para Gálatas 1.6, a 9, o que ele teria dito sobre essa revelação? Não sei. Né? É uma revelação. Todos nós seremos julgados no dia do Senhor e, né, teremos lá. Mas se você é cristão, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que atentar para o que está na Escritura. O Senhor Jesus disse, não vim, né, para acabar com a lei, pelo contrário, vim cumpri-la. E ai daquele, tudo que está lá será cumprido, né? Ai daquele que vai chegar diante de mim falando que, né, realizei milagre no seu nome, pois se afaste de mim. E Paulo aqui alerta, mesmo que um anjo te trouxer uma revelação diferente da doutrina de Jesus Cristo, que seja amaldiçoado. Nós, cristãos, temos que atentar para isso. Está nas Sagradas Escrituras. Né? Vamos seguir adiante. Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Muito importante, presta atenção aqui comigo. Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 14. Vamos lá. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, olha os fariseus aqui de novo, e escribas, e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu, Senhor Jesus, em vermelho, vamos lá. Por que transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Está em Êxodo 20, versículo 12. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Você vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 21, versículo 17. E em Levíticos, capítulo 20, versículo 9. Palavras do Senhor Jesus aqui. Então, vamos continuar? Então, vamos lá. Por que transgrides vós, fariseus, né, o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, os fariseus, Jesus está dizendo claramente aqui, vocês transgridem o mandamento de Deus com a sua tradição, fariseus. Né? E ele continua, porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Vamos seguir adiante, vamos ver o que Jesus disse. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que ele está dizendo aqui? O que acontece? Todo mundo conhece lá o quinto mandamento, honra pai e mãe, né? Os fariseus fizeram o seguinte, que eles eram como disse, uma das seitas mais importantes do judaísmo na época. E eles dominavam o templo. Então eles disseram o seguinte, olha, se você tem um dinheiro para honrar o teu pai e tua mãe, cuidar do seu pai e da mãe na velhice, né, fazer algum agrado para eles, cuidar deles. Se você pegar esse dinheiro e ofertar no templo, você está desobrigado de cuidar dos seus pais. Então, o que os judeus faziam? Pô, olha, pai, eu não vou cuidar de você, porque o dinheiro que eu ia usar para isso eu dei lá no templo. Então, eu estou desobrigado de te amparar você. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor, porque eu dei no templo, eu estou ofertando ao Senhor. Aquilo que poderias aproveitar de mim, ou seja, o que os pais poderiam aproveitar dele, ele deu no templo. Então, esse homem jamais honrará seu pai e a sua mãe. Eu não preciso mais, eu já cumpri. O dinheiro que é cuidar dos meus pais, eu já dei no templo, já ofertei ao Senhor, estou livre desse mandamento. O Senhor Jesus disse, assim vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da sua tradição, porque essa tradição não é de Deus, é dos homens. Quem criou isso foram os fariseus, os senhores da lei.
não é? Não é verdade? Vamos continuar aqui. Senhor Jesus disse, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que forte isso. Hipócritas, né? Hipócritas. Honra-me com os lábios. Ah, Jesus, Senhor, não sei o quê. Mas o coração está onde? Está onde? Ele continuou. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essas doutrinas que a gente acabou de ler, quem criou aquela doutrina? Foram os fariseus, não foi? Você não precisa honrar pai e mãe se você dá o dinheiro lá no templo para oferta para o Senhor, né? Quem criou isso foram os homens, foram os fariseus, não foi o Senhor Jesus, não foi Deus nos mandamentos. Os mandamentos de Deus foi honra pai e mãe. Vamos continuar? E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouve e entendei. Entenda o que eu estou dizendo. Não é o que entra na boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Por que ele disse isso? Porque o começo da conversa foi, poxa, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E isso é uma tradição dos anciões. Você tem que lavar a mão porque você tem que tomar cuidado com o que entra dentro do seu corpo. Era a doutrina judaica. O que o Senhor Jesus disse? Toma cuidado. Você tem que tomar cuidado com o que sai da sua boca, o que você fala, e não o que entra na sua boca. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ou seja, os fariseus falaram, pô, peraí, quem é esse homem aqui para estar, né, falando da nossa doutrina, dos anciões, né? E Jesus respondeu aos discípulos, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, pois são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Olha que forte isso. Senhor Jesus falando dos fariseus, líderes judeus da época de Cristo. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, cegos, guias de cegos. Quem está sendo guiado por esses cegos fariseus era um povo judeu da época de Jesus Cristo, correto? Quando um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Tá? E aí, eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui rápida sobre isso. Tá? Vamos imaginar, o Senhor Jesus ele citou o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Não estou querendo acrescentar ou mudar nada na escritura. Quero que você reflita sobre isso. O Senhor Jesus disse, eu não vim acabar com a lei, mudar a lei, eu vim cumpri-la. E tudo que tem na escritura se cumpre lá. Não é isso? Nós lemos isso lá atrás, não foi? Não foi? E o que Paulo disse lá? Ele disse o seguinte, mesmo que o anjo do céu traga uma revelação diferente, que seja amaldiçoado. Vamos seguir aqui, fazendo uma reflexão. Voltei lá para Mateus 15, de 1 a 14. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Né? Ele, porém, lhes respondeu, por que transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, e aí eu vou fazer uma pequena alteração aqui. Vamos comigo. Deus ordenou. Não terás outros deuses diante de mim. Não ordenou? Não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem.
e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que bonito isso. Forte, bonito. E você vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 20, versículo de 3 a 6. São os 10 mandamentos. O Senhor Jesus tinha acabado de citar, no texto original, se você ler, ele citou o 5º mandamento, honrar pai e mãe. Mas ele poderia muito bem ter citado, né, o 2º mandamento. Eu passei para vocês aqui o 1º e o 2º mandamento. Está lá, não é? Só que você cumpre esse mandamento, você cumpre o 5º mandamento, honrar pai e mãe. E esse aqui, o 5º mandamento, do 5º ao 10º mandamento é relação entre homem e homem. Como eu vou tratar meu semelhante, vou tratar meu irmão, meus pais, meus amigos, a minha vida em comunidade. Do 1º ao 4º é o seu relacionamento com o Senhor Deus. Ele poderia muito bem ter, naquele trecho, citado o 1º e o 2º mandamento. Por que não? Hoje caberia, não caberia? Como nós vivemos hoje. Na época do Senhor Jesus, isso não era um problema. Se você ler a história bíblica, você vai ver que os judeus tiveram um grande problema com isso. Tanto que Israel e a Judéia foram... Israel foi destruído e não voltou, nunca mais. Virou a Samaria. O reino do sul, onde fica Jerusalém, que era a Judéia, eles foram levados cativeiros para a Babilônia por causa disso. Só voltaram anos depois, na época... Você vai encontrar isso no livro de Daniel, né? Você vai ver todo o martírio que eles passaram. Eles não tinham mais problema com isso, eles sabiam que só existia um Deus e que todo o louvor, né, toda a adoração era para ele. Na época em que Jesus veio ao mundo, o judeu não tinha problema com isso. Eu acho que hoje nós temos um sério problema com isso. Então cabe uma reflexão. Vamos continuar aqui? Continuando o texto original, que disse o Senhor Jesus: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Que doutrina você segue na tua igreja, seja ela qual for? A igreja, a doutrina criada pelos homens que lideram a sua igreja, ou deixada para você nas escrituras? Que doutrina você segue? Cuidado. O Senhor Jesus aqui citou o fermento dos fariseus, as falsas doutrinas, preceitos criados pelos homens para anular a lei de Deus. Reflita sobre isso. Qual a doutrina que você segue? O que você busca na sua vida? Honrar a Deus ou honrar os homens e aos costumes dos homens? Cuidado. Tá? Vamos continuar aqui? Aqui, ó. Claro. O que o Senhor Jesus disse no final? Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Cuidado para não estar sendo guiado por um cego. Esse cego vai te afirmar com toda a certeza, com toda a fé que ele possui, que o que ele está te ensinando é o correto, é a doutrina certa. Porque ele é um cego. Cuidado para você não estar seguindo um cego e os dois caírem no barranco. Cuidado. E é fácil você perceber isso. Basta você se voltar para as escrituras. Tá? Lá você encontra tudo isso. Você consegue, quando você ouve uma heresia, peraí, não é assim que está lá. Por que eu estou seguindo isso? Cuidado. Bom, eu fiz um pequeno resumo aqui, já estou acabando. Eu sei que tem muito assunto, vocês não fazem ideia. Eu enxuguei muito para fazer esse vídeo e tem muita coisa que eu vou fazer em outros vídeos, porque tem muita coisa para falar. Mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui em aplicações práticas para a gente. Ó. O que a gente viu nesses pequenos trechos da Bíblia? O Senhor Jesus não veio revogar a lei, o Antigo Testamento ou as Escrituras. Ele veio cumpri-la. Está em Mateus, capítulo 5, 17 a 20. Pega a sua Bíblia, tira o pó dela, dá uma lida. Leia, está lá. Você vai encontrar isso. E detalhe, reflita sobre isso. Ó. Aliás,
O Antigo Testamento era a Bíblia do Senhor Jesus. Leiam os evangelhos e percebam quantas vezes o Senhor Jesus citou as Escrituras. Ele citou Gênesis, ele citou Êxodo, ele cita Deuteronômio, ele cita Isaías, Jeremias, ele cita os Salmos, ele cita Daniel, cita Jonas e outros mais. A Bíblia do Senhor Jesus era o Antigo Testamento, né? Eu entendo o seguinte, eu vejo, infelizmente, muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes dizendo que o Antigo Testamento passou, que aquilo não tem mais importância, que Jesus fez uma nova aliança. É verdade, o Senhor Jesus fez uma nova aliança. Mas tem toda uma história, tem todo um contexto, tem toda a história da salvação. A Escritura, seja no Antigo como no Novo Testamento, aí tem muitos ensinos importantes para a nossa jornada. Se você quer seguir verdadeiramente o Senhor Jesus, você vai encontrar nas Escrituras dicas de como fazê-lo, como você deve moldar o seu caráter e a sua vida, tá? Para que você sirva realmente o Senhor Jesus. Não é de um dia para o outro, não é. Não adianta você achar que vou abrir lá e colocar o dedo lá no versículo. Não é assim, gente. Você precisa ler, refletir, entender, estudar a palavra, né? Ou encontrar bons líderes que façam isso, que te exponham a verdadeira Escritura. Não uma interpretação forçada. Olha, o que eu vejo de interpretações forçadas da Escritura, você não faz ideia. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, mas eu realmente investi tempo lendo as Escrituras. Investi e invisto, eu invisto muito tempo lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, tá? E eu entendo que o caminho para você entender se você está seguindo um falso líder ou não é você conhecer as Escrituras. Fazendo uma reflexão sobre esses versículos que eu tirei, você vai ter uma noção se você está seguindo realmente o que o Senhor Jesus ensinou ou não. Mas não se esqueça que o Antigo Testamento era a Bíblia do Senhor Jesus e ele citou várias vezes. Se você ler os evangelhos, você vai encontrar isso. Tá? Vamos seguindo aqui. Ó. O Senhor Jesus nos ensina a cumprir os mandamentos de Deus. Ele fala mandamentos do meu Pai. Né? E ele cita os mandamentos, como você viu comigo agora mesmo. Nós vimos que não podemos mudar a palavra, nem diminuí-la ou alterá-la, e que haverá consequências para quem o fizer. O Senhor Jesus disse, no Apocalipse, João citou, ai daquele que mudar as Escrituras. Só que a questão do mudar as Escrituras não é mudar exatamente a escrita, não é só isso. Se a pessoa pega um texto fora de contexto e tenta forçar essa aplicação para um outro objetivo, ele está alterando as Escrituras. Você pode ter certeza que tem muita gente que faz isso. Tem muitas igrejas que manipulam os seus seguidores, né, com objetivos escusos, com objetivo de poder, de dinheiro. Tem. Fique tranquilo no seguinte, essas pessoas elas terão o seu julgamento. Elas estarão diante do Pai e são esses que o Senhor Jesus citou ali, que olha, vai chegar diante de mim e falar, poxa, mas eu profetizei em seu nome, eu falei de você para as pessoas, eu realizei milagres, expulsei demônios. E o Senhor Jesus vai falar, afaste-se de mim. Porque o Senhor Jesus sabe o que vai dentro do seu coração. Ele sabe que o objetivo daquela pessoa não era levar a palavra, o verdadeiro evangelho, não era salvar a alma dos seus seguidores, dos seus discípulos, das suas ovelhas. Era tosquear suas ovelhas. Né? Tem muitos, gente, muitos assim, principalmente na TV. Cuidado, cuidado. Tá? Tem muitos com má intenção e tem muitos cegos que não conseguem, né, entender, receberam um ensino distorcido dos fariseus, né, e continuam acreditando nesse ensino distorcido, cegos, guias de cegos. O que o Senhor Jesus disse? Ambos cairão no barranco. O que você acha que é isso? Né? Vamos acompanhar aqui. Vimos na carta de Gálatas que Paulo disse que mesmo que um anjo nos apresente um evangelho diferente das Escrituras, que seja amaldiçoado. Que evangelho você segue? O que está nas Escrituras ou doutrinas criadas pelos homens ao longo dos séculos? Quem revelou isso? Quem revelou isso, se não foi Jesus? Se não está na Escritura, se não foi revelado
na Escritura, quem revelou? Revelou depois? Quem revelou? Um anjo? Foi o Espírito Santo que fez uma revelação? Cuidado, não há novas revelações. Você pode sim receber uma revelação do Espírito Santo para a sua vida, né? Eu creio que o Senhor se manifesta através do Espírito para conosco, mas não para mudar as Escrituras, mas não para mudar os ensinos que o Senhor Jesus deixou, que os apóstolos deixaram, para alertar você, para mudar a sua vida, para abençoar a sua vida, não para mudar a doutrina da igreja. Isso não existe. E a Escritura, eu vou fazer isso no outro vídeo. A Escritura fala, né, que um homem se sentará no trono e se declarará a Deus na terra. Só que ele falará de forma mansa como uma ovelha, mas da sua boca só sairão blasfêmias. Cuidado. Que doutrina você segue? Ensino dos homens ou ensino do Senhor? Vamos lá. O Senhor nos alerta para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, falsas doutrinas, consequência dos acréscimos às escrituras feitas pelos homens com suas tradições. Foi o que eu acabei de falar. Cuidado com os acréscimos dos homens. Cuidado. Isso pode custar a sua salvação. Eu queria dizer, terminando aqui, já estou terminando. Eu sei que muitos, olhando isso, vão talvez se ofender, achando que, poxa, eu sigo doutrinas de homens, mas eu não acho que isso é errado. Eu acho que... Então, vamos fazer uma pequena reflexão, já estou terminando, tá? Os crimes dos filhos de Eli. Não sei se vocês conhecem a história. Eli era o sumo sacerdote, né? E ele tinha os filhos, você vai encontrar isso lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Os filhos de Belial é assim, era um outro Deus, os filhos de Eli não temiam ao Senhor Deus, né? E acabavam abusando do seu status de filhos de Eli para usurpar o templo, tá? E Eli repreendeu seus filhos. Você vai encontrar isso um pouco mais na frente, em Samuel, capítulo 2, versículos 22 a 25. Vamos lá, coisa rápida. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles faziam outras coisas, se você ler o texto, você vai ver que eles faziam outras coisas lá. Roubavam a carne que era oferecida para Deus, tinha uma série de coisas. E disse-lhes Eli, dizendo para os filhos, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Falando para os filhos dele, né? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo de Deus. E ele conclui, esse trecho que, presta atenção aqui, Eli falando para os filhos dele. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Verdade, se você peca contra o seu irmão, um dia você estará diante de Deus e ele será o árbitro, ele vai julgar você e o seu irmão, quem está certo e quem está errado, né? E ele completa aqui, ele, pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Quem que vai ficar do seu lado? A questão aqui dele era assim, os filhos dele roubavam a carne do templo, roubavam o templo, se deitavam com prostitutas e desonravam, né? Porque, poxa, se é filho do sumo sacerdote, vocês estão, né? Escandalizavam o povo. E ele chamou a atenção dos filhos e disse, poxa, quando você peca contra um irmão, Deus vai ser árbitro, ele vai julgar. Mas se você está pecando contra Deus, quem que vai ficar do seu lado? Então, irmão, reflita sobre isso, né? O seu pecado é contra quem? Contra o seu irmão ou contra Deus? Se é contra Deus, quem vai te defender? Você acha que você vai chegar diante dele e vai falar, desculpa, me ensinaram errado, né? O meu líder lá me ensinou diferente. Mas você tem a escritura. Você tem a escritura, né? Tem outros trechos, eu vou fazer outro vídeo, que esse já está muito longo, para que fala sobre isso, né? Se você passa rapidamente lá sobre a parábola que o Senhor Jesus contou de Lázaro e o rico, né? Que o rico estava no inferno e ele pede, Abraão, pede para Lázaro, deixa que Lázaro ressuscite e vá alertar os meus irmãos que estão em pecado, senão eles vão parar aqui no inferno como eu. E o que foi que
Abraão respondeu, não, peraí, eles têm Moisés, têm os profetas, têm as Sagradas Escrituras. Se com tudo isso eles não, né, não corrigem os seus caminhos, eles não vão ouvir Lázaro quando se ressuscitar e voltar aos mundos dos vivos. Então, se você, irmão, tem as Escrituras, não é? Você teve Jesus Cristo, você não tem maior profeta. Abraão citou Moisés, Jesus Cristo foi é muito maior que Moisés. Se você tem as palavras do Senhor Jesus, se você tem as Sagradas Escrituras, por que você se deixa levar por preceitos de homens, por ensinos de homens? Cuidado com isso. Um dia nós estaremos diante do Pai, tá? E eu conheço muitas pessoas que dizem, eu não sei ler, eu não consigo ler a Bíblia, né? Irmão, se você está vendo esse vídeo, você deve ter um smartphone, você deve ter um celular. E hoje em dia é muito fácil, você consegue baixar um app no seu celular e colocar a Bíblia, né? Em som audível, você pode reproduzir a sua Bíblia, não é? Então, só rapidamente para vocês. Hebreus capítulo 5. Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Você não precisa... Não estou dizendo para você que você não precisa estar junto à igreja. A Bíblia diz que sim, nós temos que, né, estar juntos com os nossos irmãos, né, comungar com nossos irmãos, sim. Mas cuidado com a igreja que você segue, cuidado com os ensinos que você segue. Não siga a doutrina dos homens. Volte às Escrituras, leia as Escrituras. Invista um tempo, não é de um dia para o outro, invista um tempo em tempo. Procure líderes que tenham a sua pregação voltada para as Sagradas Escrituras. Não se iludam com doutrinas de homens, tá bom? Quero agradecer o tempo de vocês, muito obrigado se você dedicou um tempinho a ver esse vídeo. Espero que ele tenha sido edificante, que ele te sirva. Sirva para você refletir, reflita. Né? Não aceite tudo que você ouve como verdade. Né? Você tem que ter algumas referências. Eu farei outros vídeos, tem muito assunto bom para a gente discutir, para a gente refletir. Eu espero que tenha te ajudado, que Deus te abençoe a sua vida, a sua família, tá bom? Não desista de procurar a verdade do Senhor Jesus. Busque nas Escrituras, busque boas pregações que Deus abençoe a sua vida e abra os seus olhos para o que Ele realmente espera de você, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço.